Olá! Tudo bom, pessoal? Tô esperando aqui o pessoal entrar para a gente começar a nossa live falando sobre aspectos polêmicos do direito de família, ainda mais em época de pandemia. Bem-vindos, doutor Steph, doutor Warla, doutor Barreto, Barreto Marques, doutor Paulo Melo. Sejam bem-vindos, vamos entrando, que a gente vai ter muita coisa para conversar hoje sobre esses aspectos polêmicos no direito de família. Jaque Feitosa, a gente vai estar falando hoje com o Dr. Gerson Winder, que ele é conselheiro da OABDF. Então, eu tô aqui esperando ele. Olá, pessoal. Lucas, Paula, Rodrigo. A gente só está esperando o Dr. Gerson entrar. Sejam bem-vindos. Só esperando o Dr. Gerson entrar para a gente poder dar início à nossa live. Eu estou muito ansiosa para estar falando desse tema com vocês. Ainda mais nesse tempo de tantas incertezas, né, pessoal? E uma dessas incertezas que nós temos é o direito de família não é o mesmo. Então, todos nós da área de família estamos nessa mesma situação, na expectativa de como será. Sejam bem-vindos, convidem mais o pessoal que vocês quiserem, colegas, para poderem estarem aqui. Doutora Malu. E aí já a gente começa com o Dr. Gerson entrar. Mas eu queria conversar então um pouquinho antes dele entrar, então a gente já vai falando um pouquinho, né? Uma das coisas que é engraçado, né? A tecnologia, ela nos proporciona. E no meio dessa pandemia toda, né, que aconteceu, pessoal em casa, uma das áreas que mais mudou foi a área de família, ainda mais no termo de tecnologia. E eu vi uma citação que eu achei interessantíssima, que diz que com as inovações elas surgem em momentos de calamidade, né? Então, hoje a gente está tendo entrega de carteira, né? Via Zoom, que era inusitado, várias reuniões online, e cada um está se adaptando de uma forma, né? E uma dessas áreas não poderia ser diferente que a área de família, né? Que é isso que a gente vai falar um pouquinho com vocês. Doutor Ronaldo Quentor, doutora Ingrid, Carlos Eduardo. Greta Camargo. Natália Ribeiro. Vamos esperar o doutor Gerson entrar pela ESA. Ele já deve estar entrando. Aguenta aí, pessoal. Não vou embora não, que a gente tem muita coisa legal para falar hoje. Muita coisa mesmo. Testamento, como que pode ser feito nessa época de pandemia. O Banish. E o doutor Gerson. Já estou chamando ele aqui para nossa conversa. Ronaldo, Tatiana, Kathleen. Doutor Boa Gerson! tarde, minha amiga doutora Miriam. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, que alegria! O doutor Gerson é uma das pessoas assim, que eu tenho um carinho enorme. Da mesma E, forma. e a gente sempre se trata como amigo e irmão, né? A gente, toda vez que Com eu tento meu certeza. amigo e É uma irmão. honra. E ele é um crânio, gente, no direito de família. Um crânio. Isso. Então, a gente vai estar tendo muita Curioso. coisa para compartilhar hoje. Eu só vou falar um pouquinho de mim, depois o doutor Gerson vai falar. Doutora Tássia, boa tarde a todos aí que estão chegando. Aí, ó, top, tá vendo? Então, já elogiando aqui.
Bom, vou falar um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece, desde já agradeço a presença de vocês. Meu nome é Miriam Mendes, eu sou advogada na área de família, sou militante já tem uns 13 anos já quase na área de família. Só fico brincando que é só o rostinho que é de novinha. E atualmente estou como conselheira na OABDF, no qual eu tenho um grande prazer de estar como conselheira. Doutora Melisa, minha amiga, minha comadre. Então, eu tenho um prazer enorme de estar como conselheira. Sou vice-presidente do IBD-FANDEF e sou também presidente da Comissão de Direito de Família, junto inclusive com a doutora Melisa, que é minha vice, na Associação Brasileira de Advogados, ABA, que é presidida pelo meu mentor, meu querido doutor Esdras Dantas. E a gente vai estar aqui falando do direito de família, né, doutor Gerson? Eu queria que o doutor se apresentasse um pouquinho para quem está nos vendo aqui agora. Se apresente, doutor Gerson. Pois não. Boa tarde a todos e a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Gerson Wilder, sou advogado desde 92, não vou falar quanto tempo, aí a gente faz as contas. Novinho, atuo novinho. Na área de família, atuo na área civil e estou, juntamente com a doutora Miriam, compondo o Conselho Seccional da OAB sobre a presidência do nosso querido presidente, doutor Délio Lins. E vamos juntos aí bater um papo sobre família, assuntos polêmicos, pensão alimentícia, inventário, entre outros assuntos. Vamos lá, doutora Miriam. Vamos lá, eu creio que o pessoal também já está ansioso, né, para a gente discutir aqui um pouquinho. Eduardo, Renê, sejam bem-vindos, pessoal, Sara Jane, Bruno. Doutor Gerson, eu estava comentando até antes do doutor entrar, que com essa pandemia nada é igual, nada vai ser igual quando acabar. E a área de família certamente não vai escapar dessa. Até porque, doutor Gerson, a gente também, eu estava falando isso, a questão da tecnologia. Hoje, eu estava comentando que eu li um trecho eu não estou me lembrando agora quem comentou, que diz que as grandes inovações, elas surgem em momentos de calamidade. E a gente está vendo até a própria OAB-DF, a gente está fazendo entrega de carteiras online, o que era inimaginável. E a área de família também não vai parar. Haja vista que hoje a gente já está tendo as videoconferências para fazermos julgamento. Certo. E a área de família não vai ficar de fora dessa parte tecnológica. E uma das coisas que hoje está sendo utilizada, doutor Gerson, é a questão da guarda. Para a gente falar um pouquinho disso. Porque com essa pandemia, o que tem acontecido? E aí vocês podem fazer perguntas aqui, tá, gente? Para mim, para o doutor Gerson, que à medida que a gente for lendo aqui, a gente vai tentando responder. Vitória, Ismael, Isa, Marcelo, bem-vindos. E a questão da guarda da pandemia, por quê? Eu não sei se o doutor Gerson teve essa oportunidade. Eu já tive, logo bem no iniciozinho, tá, da pandemia, ainda que o governador ibanês ainda não tinha feito os decretos, fechando shoppings, nem nada. E logo nesse início eu já percebi que a gente ia ter alguma surpresa, porque eu recebi ligações de mãe, de pai, para os dois lados, doutor Gerson. Uma da mãe, porque a mãe desesperada que não queria deixar o filho, e do pai, porque queria ter o direito de visita. Perfeito. E aí, a mãe, lógico, mãe a gente às vezes fica desesperado, né? Mãe fica com a cabeça, fica pensando mil coisas, meu filho vai estar exposto, e não pensa às vezes também que o pai cuida, né, gente? A gente não pode pensar também que pai não vai cuidar de um filho, né? A gente tem que usar a razoabilidade. E o pai também tem direito de visita, que inclusive ele é dado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança tem direito de estar com o pai e com a mãe. E aí nós vimos, doutor Gerson, vários julgados depois disso, onde, qual foi a forma que eles, começando em São Paulo, foi a primeira grande decisão, vai ser via videoconferência. Zoom, Google Meet, onde até chegou um julgado de uma criança de 3 anos, o juiz estipular tempo de 10 minutos. E aí, agora vocês também que estão nos vendo, nos ouvindo, e doutor Gerson, vamos explicar um pouquinho a guarda normal para o pessoal, e eu vou deixar para o senhor falar como que são os tipos de guarda.
E essa Perfeito. excepcionalidade, porque, gente, isso é excepcional. E entender também que nesse caso que os desembargadores colocaram, foi em caso em que às vezes o pai estava em regiões de risco para a criança, não era lugar perto onde o pai pudesse às vezes pegar a criança e ficar um pouquinho, né, e ficar pegar rapidinho, botar no carro, levar para casa dele, mantendo a criança em segurança. Então vamos falar para o pessoal um pouquinho sobre a guarda, os tipos de guarda e essa excepcionalidade, doutor Gerson? Primeiramente, doutora Miriam, a gente tem que lembrar que a guarda evoluiu. Hoje, o entendimento é de guarda compartilhada, né? E o que seria a guarda compartilhada, onde as pessoas, às vezes, ficam em dificuldade de entender o que é uma guarda compartilhada? Guarda compartilhada é onde os pais partilham das responsabilidades do direcionamento dos filhos. Pensava-se confundir-se a guarda compartilhada com a guarda alternada, que em alguns casos possa ser que aconteça, onde não fica definido o lar De referência, origem, né? né, de referência do menor. Lembrando, sim, que o direito de família preza o interesse da criança. Então, hoje, nós podemos ter pais com guarda, mães com guarda, mas sempre no intuito de ser uma guarda compartilhada, porque o interesse é do menor. Então, o menor que tem que ter essa referência do pai e da mãe. Exatamente, é tão interessante isso, gente, porque as pessoas confundem, que acham o lar de referência, o direito de visita, vai atrapalhar a guarda compartilhada. Gente, são coisas diferentes. Guarda compartilhada, ela tem a ver com direitos iguais, do pai saber onde o filho estuda também, porque, gente, até pouco tempo atrás, não era assim, a guarda era só de um e o outro quase não tinha acesso. Se a mãe, vamos supor, tivesse a guarda unilateral, o pai não conseguia saber muitas vezes o que acontecia no colégio do filho. E a guarda compartilhada justamente é para dizer, vocês têm direito, mas existe a questão do direito de visita e existe a questão do somente o lar de referência. Então, não confundir lar de referência com guarda compartilhada. E nessa época de pandemia, doutor Jess, é isso que as pessoas estão confundindo e estão tendo medo. Mas não, o pai vai ter o direito de visita dele, lógico, vai mudar um pouco? Vai, e aí a gente sempre fala, e as pessoas, mas razoabilidade, mas a gente tem que ter. Em que sentido? Lógico, a gente nunca pega um caso, né, doutor Gerson, quando o casal está em divórcio, que eles vão estar 100% bem. Mas pensar que existe uma criança e que nesse momento é possível tentar um acordo? Se for possível, vamos tentar fazer um acordo para deixar a criança mais tempo. Será que ela pode ficar com o pai para não ter risco de ser contaminada? E aqui em Brasília o índice está alto. Até pouco tempo, onde eu moro em Águas Claras, era o segundo lugar. Então, botar uma criança em risco seria razoável? Dá para o pai ficar mais tempo? Se não dá, para essa criança ficar indo para o pai, tem como botar essa questão de ver pela videoconferência, ampliando o espaço? Nesse acórdão até de São Paulo, que deu 10 minutos, doutor Gerson, eu vi até uma crítica, mas 10 minutos para uma criança, aí que tá. Há de se ver a idade da criança. Uma criança de 3 anos vai ficar muito tempo de frente no computador? Ela vai conseguir ter esse acesso? Às vezes ela só quer ouvir a voz do pai para acalentar. Né? E, às vezes, com maiorzinha, ela vai ter um tempo maior. E aí vai ficar a critério da idade. Vai ver se esses pais têm condição também de fazer um acordo para ver se dá para pegar essa criança e ficar mais tempo. A cidade moram perto, não vai pôr essa criança em risco. Então, todas essas questões, em época de pandemia, tem que ser levado em conta. Agora, aí também tem que o nosso papel também, né, doutor Gesso? Se a criança tá bem, a mãe tá bem, o pai tá bem, não tem risco. Aí a gente botou nessa situação, não há nenhum risco. O pai, às vezes, consegue pegar a criança e não pôr a criança em risco. E a mãe não deixa, até que ponto isso também não é uma alienação parental? E aí a gente pode falar, né, doutor Gerson, guardem provas, porque depois dessa pandemia muita coisa pode acontecer. E aí nós familiaristas vamos ter que dar conta de várias situações, e eu acho que uma questão vai ser essa, de alienação parental, guardar prova. E se for o caso, e aí eu falo, gente, em caso extremo, eu não sei se o doutor Gerson concorda, se realmente a mãe não está deixando, por questão de alienação parental, em condições que está tudo bem,
tentar uma busca e apreensão, né, doutor Gerson? O que que o doutor Gerson É, acha aí dessa questão? busca e apreensão é algo que eu entendo tão traumático, doutora Miriam, mas em alguns casos necessário. Voltando à situação bem prática, atual e presente. Na minha querida Ceilândia, onde estamos, com o escritório, nós estamos num momento de lockdown. E aí, como é que fica? Né? Expor uma criança a uma situação como essa, ou onde deve-se prezar, sempre falo aos meus clientes, o bom senso. Um atraso de 10 minutos, um momento de comemoração, de aniversário, ou mesmo uma situação de um transporte ou não, o bom senso eu acho que deve imperar, em especial numa situação de uma guarda. Na guarda compartilhada, é necessário que isso ocorra. Como minha amiga falou, outrora era a guarda unilateral, que ficava em muitos momentos com as mães, mulheres. Hoje, nós temos essa ideia da divisão de tarefas e obrigações. Afinal de contas, o filho precisa tanto da referência masculina quanto da referência feminina. Exatamente, então sempre buscar ver o momento, o lugar, a situação. E eu queria dar um beijo aí para o Renato, para a doutora Marcela Fush, minha amiga querida. Doutora Rosa Maria, bem-vinda. Sateres, Patrícia, bem-vindos, pessoal. E a gente estava aqui falando, né, doutor Jéssica, dessa questão de guarda e observar a situação mesmo. Por exemplo, Ceilândia, é um lugar de lockdown, vai dar para a criança ir? Então, sempre ver. E nós, como advogados na área de família, procurados, eu sempre falo isso, eu sempre brinco. A gente não pode usar a palavra, vamos tacar fogo no parquinho. A gente, ao contrário, é tentar amenizar a situação e explicar para esse pai, para essa mãe, ver a situação e explicar, olha, nesse caso você está botando seu filho em risco, ou então não. Doutora Viviane! Olha, fogo no parquinho é entre nós, né? É piada interna. Mas a gente sempre brinca disso, fala fogo no parquinho. Então, assim, essa situação é sempre explicar. Ou então falar para a mãe, mãe, nesse momento não é momento de briga, é para o seu filho. Né? Deixa aí, não tá, onde o pai tá, não tá dando risco. Aumenta um pouquinho a situação onde ele possa ficar. Se ele fica 2, aumenta para 5. Vamos tentar conversar, o direito, às vezes, da criança. O pai não está em lugar de risco, às vezes não é um profissional que está na linha de frente, né? Não é médico, enfermeiro, ou alguma outra profissão, bombeiro, policial que está ali. Então, sempre observar e a gente poder amenizar essa situação. E outra coisa que decorre também da guarda, que também a gente está vendo muito, e a gente queria também falar com os colegas, doutor Tiago, bem-vindo, a questão da pensão alimentícia, né? Porque todo mundo está preocupado com a guarda e com a pensão alimentícia. E aí, doutora, eu queria que a gente conversasse mais um pouquinho. Quem tem direito, quem não tem, e depois a gente entra na excepcionalidade. Fala um pouquinho para a gente. Pensão alimentícia é algo que às vezes assombra a quem paga e às vezes reclama a quem recebe. Mas nós temos que ver que o direito já traz no seu princípio no binômio possibilidade e necessidade. A possibilidade é limitada, a necessidade é ilimitada. Nós temos que ver aí a situação de quem paga e de quem recebe. Nós temos vários tipos de obrigações de pensão alimentícia. Primeiro, aquela que parte do que o Código Civil nos fala, que é do parentesco. Então, até onde eu posso ser assistido? E nós temos também uma evolução da doutrina, no sentido de hoje, filhos que completam 18 anos, mas estão fora do mercado de trabalho, que estão estudando, a doutrina avançou e permite que haja aí um direito ao pensionamento da obrigação que deveria ser algo natural entre um pai e um filho. Lembrando que os pais e os filhos se devem pensões e que a gente pode atingir até a linha reta de primeiro grau, ou seja, a gente pode até pedir, dependendo da situação, para um primo, desde que haja a anuência ou ausência do parente mais próximo. Exatamente. E, inclusive, o Renato perguntou aqui da questão da revisão.
O doutor Gerson trouxe muito bem aqui, falando da questão de quem pode, né? E até quem está estudando na faculdade até os 24 anos está podendo pedir os alimentos para os pais. E aí, quando esse alimento não ocorre, é direito, né, do alimentado fazer a tal da execução. E aí, muita gente está perguntando também, doutor Gerson, por que essa execução agora na época de pandemia? Porque o que ocorreu? Nessa época de pandemia, nós sabemos que existem dois ritos. Nós temos o rito de prisão e o rito de penhora. O rito de prisão, o STJ estava entendendo que poderia ser prisão domiciliar. E aí agora, doutor Gerson, para minha surpresa, bem recentemente, foi, se eu não me engano, no início da semana passada, se eu não estou enganada, essa execução, o que foi decidido? Imagina uma pessoa que precisa de alimentos. Ela está tentando de tudo, o pai não paga, supondo o pai ou a mãe, que geralmente aqui a criança fica mais com a mãe, tá, gente? E esse pai não paga. A pessoa entra com a execução. Ela precisa daqueles alimentos. Alimentos é subsistência. E aí, doutor Gerson, o pai não paga, aí a pessoa entra com pedido de prisão, pelo rito da prisão. E aí estava sendo falado, porque a pandemia vai ser prisão domiciliar. E o STJ agora entendeu que não vai ser mais nem prisão domiciliar. O rito de prisão fica suspenso até o fim da pandemia. Você já imagina? Porque assim, aqui no Distrito Federal, o que acontece? Eu não sei se os colegas viram. Muitas vezes, quando você não consegue pelo rito de prisão, você ainda às vezes o juiz abre a oportunidade para você mudar o rito para o de penhora. Em outros estados não fazem isso. Então imagina o problema que dá. Você tem que entrar com uma outra ação para poder entrar com o rito de penhora. Essa criança, imagina se for uma criança que precisa de alimentos, o tempo que não vai demorar, doutor Gerson, olha o prejuízo que essa decisão vai causar. Porque vai ser suspenso. Aí, isso considerando se tiver bens para penhorar, porque se não tiver, você não vai conseguir nem coagir essa pessoa a pagar, porque quando ela vai presa, ela ainda tenta pedir emprestado, vai correr para um tio, vai correr para um pai, vai correr para alguém, para poder sair da cadeia. E quando ela está suspenso, aí ela, né, imagina a situação que fica essa criança, doutor Gerson. Imagina. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que você acha dessa decisão aí? Porque eu fiquei suspender. Eu queria relembrar, esclarecer, que o rito de prisão é quando se dá os 3 meses. Né? Superado os 3 meses, aí entra o rito da penhora. E outra coisa interessante só sai dessa prisão civil, que é o único caso no Brasil, que é a inadimplência de pensão alimentícia, com o pagamento. Ou seja, não é o tempo de prisão, é a ausência do pagamento que vai determinar o período que ele vai ficar enclausurado. A lei fala até 60 dias, né? De prisão, ele não vai querer ficar até 60, ele vai querer pagar logo, ele vai dar um jeito de pagar, com certeza. Então, assim, vejamos que essa situação era prisão domiciliar e já não é mais. Então, é algo muito sério e aqueles que estão obrigados ao pagamento, é claro que a lei permite a modificação dos alimentos, desde que fundamentado, terá que cumprir com a determinação que o juízo assim determinou, um pleonasmo. Ou seja, se hoje eu estou desempregado, se hoje eu não tenho condições de arcar com a pensão que foi determinada anteriormente, eu tenho que entrar com ação revisional para justificar a inadimplência ou o pagamento parcial. Isso mesmo. E aí até o que o Renato falou, né, Renato, respondendo a sua pergunta. Como que fica a revisão nessa época de pandemia? E a revisão é uma mudança fática, né? E o que acontece? Se mudou essa situação, e a gente sabe que teve lugares, né, doutor Gerson, que foram beneficiados com a pandemia, diga-se mercado, farmácia, e outro, gente, que foi pro ralo, infelizmente. Ainda mais quem tem restaurante, a gente vê notícias, até mesmo aquele Masterchef, o tal do Fogaça, né, que é super famoso,
Ele mesmo noticiou que está mandando 200 funcionários embora. É muita gente demitida, gente. Fora e tantas outras situações que estão acontecendo, né, doutor Gerson? De pessoas que estão sendo demitidas, estão perdendo emprego, outras que realmente empresas de colegas meus falaram, olha, não vai dar para segurar a situação, vou ter que demitir. E aí, Renato, o que acontece nessa situação? E aí o doutor Gerson pode complementar com a brilhante, né, com a mente brilhante que ele tem, né, com a explicação tão tranquila que ele tem. A revisão é uma mudança fática. Se houve uma mudança fática salarial, nessa época mesmo de pandemia, a gente tem que lembrar, o judiciário não está parado. Houve um período que o prazo ficou suspenso, mas o judiciário não está parado, está funcionando. Então, convém que essa pessoa, até para não ter essa questão de ser executado, entra com a revisional nessa época de pandemia. Se for o caso, já pede uma tutela de urgência para que seja deferido logo e aí possa ter essa revisão, né, doutor Gerson? Ou se a pessoa se deu bem para mais, ou se a situação dela está muito complicada, para menos. Pode complementar se quiser, doutor Gerson, aí, fica à vontade. Não, eu digo que nós estamos com um caso concreto de uma ação revisional que nós entramos e simplesmente não houve a revisão, isso antes da pandemia, e vamos renovar a ação, porque quando fui despachar, foi no estado da Bahia, simplesmente o juiz virou e falou, doutor, eu já decidi, excelência, o senhor decidiu, mas eu quero mostrar que a situação mudou do meu cliente. Ele são muita boa vontade, falou assim, doutor, quem muda a decisão de juiz é desembargador. Sim, excelência, vou ter que ir ao Salvador. Eu assim, doutor, não, aí é o senhor que decide. Então, nós temos que ver que os juízes também têm que se sensibilizarem à situação fática da mudança de estado econômico daquele que está obrigado ao pagamento. Mas, como brilhantemente disse minha nobre colega, nós temos aqui buscar a revisão perante o Poder Judiciário, com provas. Exatamente, doutor Gerson. E a gente sabe que revisional, na situação normal já, não é uma coisa fácil de se provar. Por exemplo, você não acabou de sair uma sentença, você não vai conseguir fazer uma revisão logo em seguida, a não ser que aconteça uma coisa muito grande, uma mudança muito grande para entrar logo em seguida de uma sentença que decretou alimentos com uma revisional. É preciso juntar provas. E aí o que eu falo dessa questão da tecnologia, como tecnologia ajuda, né, doutor Jess? Gente, o Facebook ajuda muito para revisionar, porque você consegue mostrar que a pessoa estava mentindo da situação dela. É aquela teoria da aparência, né? E que a gente, às vezes, a pessoa fala, não tem dinheiro, tô assim, mas opa, olha aqui, ele fala que não tem, pagava tanto, mas olha lá, no Facebook dele, o tanto que ele tá ostentando, ele tem tal coisa. Então, tem que juntar, revisional é prova. E nessa época de pandemia, não basta chegar só e falar, é pandemia. É uma situação crítica, é uma situação relevante, mas você tem que provar o tanto também que essa pandemia lhe atingiu, com fatos. Não é só alegando pandemia, né? Então, tem que ter, por isso que a gente tem, né, nós como advogados mesmo, quando um cliente chega, a gente tem que ter esse tato, essa sensibilidade de falar, tá, mas que provas você tem? Não é só alegar, né, que é uma pandemia. Você tem o que de fato aí? Em que mudou na sua empresa? Você tá precisando demitir gente? O que aconteceu? E aí, com isso, a gente poder ingressar no judiciário e até mesmo com uma tutela de urgência, e a gente consegue ter êxito na ação, né, doutor Gerson? Não é só uma mera alegação. Né? Por isso que ser familiarista não é fácil, porque direito de família é prova mesmo, e cada hora muda uma coisa. Então a gente tem que estar muito, muito atento para essa situação. Né? Entrou aqui a Tayana, Jamile, Yuri, Amile Lima, bem-vindos, pessoal. E aí podem mandar perguntas mais se vocês quiserem, tá, pessoal? Eu já respondi, eu acho que... Renato, dá um okzinho se você tiver aqui, se a sua dúvida foi esclarecida, tá? E outra coisa também, né, doutor Gerson, que aqui também perguntaram aqui, ó. A doutora Marcela falou aqui que é hora das famílias se unirem para que a criança não fique desamparada. Assim, peraí, deixa eu tentar olhar aqui, deixa eu ver mais. A revisão, a gente já falou.
Doutor Carlos, está falando dois excelentes juristas. Obrigada, doutor Carlos. Hum. É hora daqui, ó. Ela falou, é hora das famílias se unirem para que a criança não fique desamparada. Assim, se o outro parente puder ajudar, é o ideal. É verdade, né, doutor Gesso? Se as Sim, famílias se unirem, e assim, né? Às vezes a criança está um tempo com a avó, e aí não tem problema com o pai, com a mãe. De repente, até uma saída, né? com certeza. Aí aqui a Inayara, ela perguntou, existem pessoas que tiveram salário reduzido, ou o contrato foi suspenso. São nessas situações? E Nayara, é nessas situações que a gente fala, né, doutor Gerson? Essa é a prova Da que a doutora Miriam revisão. disse, né? Que realmente os dois mudaram, né? Ver essa situação do quanto que reduziu, que tanto que deu prejuízo. E aí a doutora Melissa botou, vale esclarecer que a revisão é para quem teve seus rendimentos reduzidos. Muitas pessoas se aproveitam da pandemia. Isso mesmo, doutora Melissa, foi que até a gente comentou. Não é só dizer a alegação que é pandemia. É com provas, né, com que a gente vai poder dizer, não, houve uma redução mesmo, não é só uma mera alegação. É com fatos, né? Não, doutor Gerson? Já tem o nosso brocado jurídico que diz, né, que alegar e não provar é nada a dizer. Então, tudo depende da prova fática. Exatamente. E outra coisa também, doutor Gerson, que é tão interessante, é uma coisa chamada testamento. Muito bem. As pessoas não têm medo do testamento? Gente, eu não sei vocês. Mas o povo acha que testamento tá gorando, né? Tá dizendo, vai morrer. E as coisas não são assim. É, eu tenho, sabe, doutor Gerson, uma coisa que eu tenho me atentado muito é uma coisa chamada planejamento sucessório. Sucessório. E o tanto que é importante a gente se planejar e pensar na morte, sim. Por que não? É uma coisa que vai acontecer, gente. A gente não sabe quando, o momento, mas vai acontecer e muitas vezes pela falta de planejamento a gente prejudica os herdeiros. Prejudica os nossos herdeiros, né, doutor Gerson? A gente não É. sabe uma situação de doença, o que pode acontecer, a hora que Deus nos chamar, a hora que a senha chegar lá e a nossa, e deixar os nossos herdeiros prejudicados. E as brigas que geram e que poderiam ser evitadas. Gente, é incrível. Às vezes a pessoa tem uma casa. Essa casa gera tanto problema, porque as pessoas parece que na hora da morte parece que vê um urubu, né? Pai quer uma casa, gera um monte de problema. E às vezes é uma casa que você pode falar, é uma casa que vale milhões? Não. Não é casa de milhões. É uma casa, às vezes, pouca, que vale pouco. E aí eu não tô botando patrimônio de Gugu Liberato, que já tá dando tanto problema, e é o último bafão. Gente, a Rosemira foi tirada do testamento. É. E ela pediu para ingressar e a juíza indeferiu, a Rosemíria não participa mais. Não sei se ela vai recorrer, como que vai ser a decisão. Mas ela foi retirada como herdeira do Gugu. E aí é o caso de uma herança bilionária, né, Gerson? Eu tô falando de Ou, algo pequeno. E nesses casos, a gente tem uma possibilidade, que é o testamento. E essa questão do testamento, a gente sabe que tem o testamento público, doutor Gerson, que é aquele que você vai lá no escrivão, que você faz o testamento perante o escrivão, né? certo. E tem o testamento particular, doutor Gerson. E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho com o pessoal. O testamento particular, ele gera algumas coisas. Ele precisa de ter 3 testemunhas, ele precisa ter assinatura do testador. E no momento da morte, tem que estar comprovado isso, tá? E eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa questão com o pessoal. Porque nesse momento de excepcionalidade, se vamos supor, a pessoa está com a Covid, doutor Gesso, Uhum. ela tá ali, tá num quarto, isolada, mas vamos supor que a situação dela piorou. E ela precisou ir para o hospital. Eu estou botando casos extremos, tá, pessoal, de Certo. testamento, em momento de excepcionalidade. O que essa pessoa faz? Tá me vendo, doutor Gerson? Perfeito. O que você acha que essa pessoa faz?
Porque a dúvida que fica, ela pode fazer esse testamento sem testemunha? O que que a lei nos fala? O que que o senhor poderia dizer isso um pouquinho para a gente? Que pese o testamento ser algo solene, tem que se ver os rigores que a lei assim o estabelece, que ele pode ser até anulado ou nulo. Então tem que seguir o rito que a lei determina. Mas eu gostaria de falar antes, doutora Miriam, Uhum. num caso de casamento, união estável, como entraria nessa parte sucessória? Nós devemos observar que os bens adquiridos como, enquanto solteiro, tem uma partilha. Aqueles junto da união estável têm outra partilha. E aqueles que foram adquiridos de forma onerosa por um só, partirão os herdeiros necessários. Então tem que se ver também o estado civil aí dessa pessoa que está se preparando o testamento. Pois é, porque olha só que interessante. Eu até vi essa situação. O nosso Código Civil ele fala o seguinte, que no 1789, tá? Se eu não estiver enganada, pessoal, anote aí. Código Civil, artigo 1789. Ele diz que nesses casos excepcionais, ele pode fazer sem a testemunha. E depois o juiz. Só que ele tem que explicar o motivo, tá? Do porquê que ele fez esse testamento sem essas testemunhas. E aí, depois o juiz vai validar. Então, ele prevê essa caso de excepcionalidade. Só que aí que tá. Passou essa pandemia, doutor Gerson, o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que depois ir no cartório validar. E botar, como o doutor Gerson bem frisou, existem os rigores da lei, tem a forma para que possa ser válido, para que não venha dar problema. E aí ele tem as testemunhas. Isso é um caso, vamos supor que as pessoas não tenham sobrevivido. E aí seria como uma prova, né, doutor Gerson? Mas se ela sobreviveu e ela quer que seja que mantenha, ela tem que, após essa situação de perigo que ela se encontrar, buscar validar. E aí vamos responder, a doutora Marina, ela fala, existe um testamento. Olha só, doutor Jéssica, ela pergunta. Vamos lá. Um testamento particular certinho, testemunhos, etc. Ocorre que quem fez o testamento particular não nomeou testemunha. E hoje ele tem esse desejo, que pode ser feito. Um novo testamento particular apenas nomeando o testamenteiro. E aí, eu não sei se o doutor Gerson concorda comigo, pode falar um pouquinho. Nesse caso, Marina, se ele fez um que não tinha testamento, ele vai com outro para fazer como se fosse um outro testamento, e aí com as duas testemunhas, onde ele confirma aquele primeiro testamento. O que você acha, doutor Gerson? A Célia bateu palminha. Se a Célia bateu palma, minha amiga, então eu tô falando, não falei besteira. Então não vou falar nada. Eu falei, mas acompanha a relatora. Doutor Então, Célia, minha amiga, um beijo, que prazer tê-la aqui. eterna professora. Então, como dissemos, há o rigor do formalismo que a lei assim determina. E quando não há esse rigor, como disse antes, pode esse testamento ser anulado ou nulo. Então, tem que se seguir o que a lei assim determina. É formal, há a formalidade e tem que ser seguida. Exatamente, exatamente. E outra coisa, né, doutor Gerson? Vamos falar um pouquinho de uma coisa, eu lembrei daqui agora, gente, vamos conversar. Eu acho que todo mundo aqui, pelo menos alguns, né? Não sei se quem tá solteiro aí, namorando, casado, tá chegando dia dos namorados, né? Não, doutor Gerson? Dia 12. Dia 12 tá chegando. E a gente se prepara e tal para comprar presente pro dia dos namorados. E aí, doutor Gerson, muita gente tem dúvida da questão do tal do contrato de namoro, Certo. da união estável. Até porque, doutor Gerson, eu já vi juízes mesmo, infelizmente, eu não posso dizer se é felizmente ou infelizmente, enfim. Vou guardar minha respectiva opinião no momento oportuno. Mas porque eu já vi juízes, a pessoa às vezes fez a união estável, doutor Gerson, não foi nem um contrato de namoro, tá? Porque a diferença é, contrato de namoro, eu não estou com o ânimo de constituir uma família. Exatamente.
Na união estável, não. Meu objetivo é, eu estou querendo constituir uma família. E eu vi muita gente, já vi juízes falando, mesmo escrito, doutor Gerson. Uhum. Fez a escritura da união estável. E a juíza falou, não, mas tô olhando aqui, porque era pouco tempo, É. ela considerou 6 meses que eles estavam juntos, mas eu achei pouco Uhum. tempo, não vejo que tinha vínculo familiar. E não Uhum. considerou união estável, doutor Gerson. Estranho, porque assim, se ele fez a união estável, o ânimos aí seria de formar família. Exatamente. Exatamente. A própria Constituição do 226, ele fala, ele trata a união estável. E é uma das coisas que a Constituição Federal trouxe, essa proteção, tanto para o casamento quanto para a união estável. E a união, e, inclusive, essa é uma das grandes diferenças, e aí eu falo para o pessoal, né, de como a gente já está chegando e aproveitando a live, chegando o Dia dos Namorados, essa diferença. Se você não quer que constitua o relacionamento que você tem em caráter familiar, tem um contrato de namoro, que ainda tem muita divergência, tá? Tem gente, mas assim, tem gente que entende que é válido, tem outros doutrinadores que não entendem como sendo tão válido, mas eu sou daquelas também, eu creio que os colegas estão aqui, que tudo é prova. Se você vai num cartório, você formaliza perante um tabelião e testemunhas e faz uma escritura dizendo que você tem o que você tem é um contrato de namoro, eu creio que ele tem que ser levado a sério, né? Que a sua intenção não é constituir família, e como você, se você está indo também para fazer um contrato de união estável, você tem que estar dizendo ali que eu estou com a intenção de constituir família, lembrando que tem algumas divergências da união estável pro casamento, né? Mas a melhor forma, gente, se você está com a intenção de constituir família, e aí nós, como advogados, instruir, faça então o contrato de união estável, porque a gente vê que depois da morte, e esse é o maior problema que eu falo da diferença da união estável com o casamento. E aí quem quiser opinar, fale aí, pessoal. É porque quando vem a morte, e é igual que a gente estava falando, sabe aquela casa? Que a pessoa briga por uma casa? Quando vem a morte na união estável, um monte de gente falando, não tinha união estável. Era só uma paquera. E às vezes essa pessoa ficou anos em união estável, só que às vezes, doutor Gerson, eu já peguei situações assim como advogada. Exatamente, fala para casar. E eu também acho isso, Célia. Se chegar para mim, eu falo casa. Agora, se não tem como, a pessoa não quer casar, aí pelo menos faz o contrato de união estável, para mim tenta se resguardar de alguma maneira. Mas minha orientação é casa logo. Gente, casa, porque justamente tem isso. Porque eu já vi, gente, uma senhorinha, eu falo isso assim, lógico que não vou falar nomes, mas foi caso que eu vi, viveu anos com uma pessoa, anos, só que ela, sabe aquelas coisas de guardar pouca foto, poucas coisas? Às vezes porque eram pessoas simples, gente, eu não tô falando de pessoas entendidas. Pessoas que moravam em lugares, mesmo em periferia, lugares simples, não tem conhecimento. Aí o cara morreu, ela não tinha como provar união estável. Sabe, doutor Gerson? E aí fica naquela situação, não tinha como provar e não conquistou o direito. Vamos falar um pouquinho dos requisitos da união estável? O doutor Gerson quer falar um pouquinho da união estável? Eu Já só aproveitando que gostaria de, Reginaldo falou aqui, ó, devemos olhar os requisitos, então vamos falar um pouquinho? eu só gostaria de falar de uma situação, um caso concreto que ocorreu no escritório, doutora, que nós conseguimos provar a união estável com um álbum que o nosso cliente fez quando tinha 10 ou 11 anos, né, sobre os membros da família dele. E aí veio lá, né, a mãe, os irmãos, o falecido pai, e com esse documento, prova inequívoca dessa ou dessa família que era formada e que não estava legalizada, nós conseguimos isso num reconhecimento de sociedade de fato. Então, essas provas, fotografias, cartas, são importantíssimas, correspondências. Então, um dos requisitos que eu acredito que está na lei é o conhecimento público e notório da união que existe dessas pessoas.
Exatamente. O quanto, por exemplo, ele se apresentava, né, para os amigos. É aquela história, né, é a minha esposa, né? Então já Exatamente. configura isso, é como ele se apresentava, o tempo. Eu achei engraçado porque, assim, na união estável, a juíza, quando eu vi ela falando isso, ela falou, não, porque só tinha 6 meses. Mas é que tá. Gente, eu tô falando por mim, tá? Uhum. E aí ela, doutora, mas você foi uma exceção. Ela falou isso pra mim. Gente, quando eu decidi que ia casar, tem até o doutor falando aqui que ele tá. A doutora Marina falou que ela tá casando, ela deu entrada semana passada. Deus te abençoe, Marina. Bom casamento pra você, viu? Bom Que ela casamento. disse que tá Felicidade ao fugindo de casal. problema, que ela falou, já resolve dos outros, então com dela não dá pra dar problema. Então por isso que ela preferiu casar. Eu, quando decidi casar, gente, vocês podem achar loucura, enfim, eu tinha 4 meses de namoro. E fui casar. E graças a Deus, estou completando dia 7 de julho 10 anos de casada. Graças a Amém. Deus. Deus abençoe o casal. Então, obrigada, Jéssica. Então, assim, é de cada um, gente. A gente não pode botar o direito de família numa caixinha e achar que tudo vai ser da mesma forma, porque não é, né? Falar que é porque 6 meses ele não estava com ônibus de constituir família, seria um contrato de namoro, eu achei um pouco absurdo. Por isso que às vezes é essa questão, se puder casar, a gente casa, para evitar essa confusão. Mas se a pessoa não quer e a gente não pode obrigar as pessoas, né, Gerson, falar, fazer do que é Exatamente. do jeito que a gente quer, então pelo menos que faça a união estável, União estável, né, registrado em cartório. para que possa ter registrado e tal, né, tudo certinho. E eu queria ouvir o doutor Gerson falando um pouquinho mais dessa diferença do casamento da união estável aí pra gente. E É das experiências que já pegou aí. interessante a situação do casamento, porque nós também temos, dentro do casamento, aí os regimes de bens, não é? E na união Exatamente. estável, só vai existir, pelo menos na minha opinião, um regime, ou seja, o parcial de bens. Quanto no casamento, nós podemos ter separação total, o universal de bens e o parcial, que é o que a lei assim determina. E o que é o parcial? É aquele que será adquirido os bens na constância da união do casal e será partilhado. E aquele que estiver vindo com seu imóvel ou bem outro enquanto solteiro, não será, em tese, partilhado. Então, assim, também sou da comunhão que o casamento resolve tudo, que não deixa margem a dúvidas em relação à divisão patrimonial e à assistência um do outro. Embora hoje, como sempre o direito é dinâmico, nós temos várias formas de casamento também, não é? E temos aí as uniões de todas as formas também. Pois é, e é interessante que você falou, se o casal ele não fala nada, a união estável é parcial, a não ser que eles pactuem, né, de uma forma diversa. Aí eles podem pactuar, né, de uma forma diversa, mas o regime geral da união estável é a comunhão parcial. E é tão engraçado essa questão que eu falo isso porque interfere em tantas situações. Quando é dentro da união estável, a questão a prova do esforço comum, que toda hora muda o entendimento quando é na união estável, quando é no casamento, se vocês compram um bem. Se um só comprou, ou se foi o marido ou foi a esposa, com o divórcio, o outro, na união estável, agora o atendimento tem que provar, tem a questão do esforço comum, enquanto no casamento esse esforço comum ele é presumido. Então, tem toda essa diferença que precisa ser analisado para quem quer tanto a união estável, um contrato de namoro ou para um casamento. Quem quer constituir família, eu ainda aconselho, vá para o casamento para você conseguir uma forma mais segura. E outra coisa, doutor Gerson, que a gente podia tocar nesses minutos finais da nossa live, que já está acabando, a gente falta pouquinho tempo. Infelizmente, falta pouquinho tempo para a nossa live acabar. A questão do FGTS, doutor Gerson. Liberação do FGTS. FGTS para a ex-esposa ou ex-esposo na questão do casamento. A gente está fugindo um pouquinho da pandemia, mas como a gente está tratando desses aspectos, eu acho legal conversar isso com o pessoal, porque está mudando tanto o entendimento.
Porque estava podendo, depois não partilhava, não partilhava, e agora está partilhando, doutor Gerson. Eu entendo, doutora Miriam. Outrora tinha aquela ideia, aspas, machista, de dizer: nossa, a mulher não comprou nada, não me ajudou. Ora, como a senhora bem disse, a comunhão de esforços no casamento é presumida. Então, ela não trabalhou fora, mas auxiliou você na economia do lar, ou mesmo na formação desse patrimônio com estabilidade emocional para aquele que estava a trabalhar. E o FGTS, eu entendo que entra na mesma linha, e é partilhável, sim, entre o homem e a mulher. E aí fica só questão de dica, pessoal. Ou, se a pessoa não levantou ainda, você pode fazer na própria petição, né, doutor Gerson, quando você estiver fazendo a questão do divórcio e pedir, falando dos bens, para que oficie a Caixa Econômica, para que reserve a parte da esposa ou do esposo, né, dependendo, a gente não sabe, para que quando for levantado, ele não tenha problema, porque pode acontecer que ele não levante naquele momento, mas vai levantar lá na frente. E aí teria que entrar com uma sobrepartilha, né? Então, para evitar às vezes que tenha que entrar com a sobrepartilha, você já pede para oficiar a Caixa, que já fique registrado para que naquele momento ela já consiga, ou ele, né, na hora que for levantado, ele consiga ter a parte que lhe é devida na partilha. Né, doutor Gerson? E é tantas coisas na área de família, né, que a gente tem para Doutora, eu falar. só gostaria de voltar a um assunto. Fale, doutor Gerson. Pensão alimentícia nas relações homoafetivas. Embora não esteja previsto na lei, o entendimento jurisprudencial hoje é que cabe o pedido de pensão alimentícia nas relações homoafetivas também. Exatamente. Hoje, quando a gente falou da questão do artigo 226, doutor Gerson, a gente falou da questão da proteção de forma igualitária para todos, tanto do casamento, da união estável, e a gente sabe também das relações homoafetivas que vão também estar amparadas legalmente da mesma forma, podendo pedir pensão, execução de alimentos. Inclusive, doutor Gerson, deixa eu só ler aqui o que a Marina botou, aquela doutores, e na época, 1990, em que o casal ia ao cartório para fazer uma declaração, certidão em cartório dizendo que viviam juntos antes da união estável ser legalizada. Juiz nenhum aceitava esse documento. E é verdade, porque apesar de nós termos a Constituição Federal, que já previa, ainda tinha muito preconceito com a união estável, né? E eles não aceitavam a união estável. Mas graças a Deus essa realidade está mudando, né, doutor Gerson? Assim, essas Graças coisas. a Deus. Doutora, eu gostaria de fazer um colóquio sobre pensão alimentícia para sogro e nora. É cabível? Ah, era isso que eu ia falar. Pensão tanto para ex-cônjuge, que é interessante esse aspecto, e para você pedir para os avós da criança, né? Também, porque o que acontece? A lei fala que a pensão para ex-cônjuge, para filho, é normal, é pacífico, isso já está certo, a gente já até discutiu aqui, mas para ex-cônjuge é medida excepcional. Eles geralmente dão caráter temporário quando a mulher às vezes não está trabalhando, então o juiz dá excepcional para que ela possa se reinserir no mercado de trabalho, certo, doutor Gerson? Perfeito. E aí, para ela se reinserir no mercado de trabalho, aí ele dá um tempo, às vezes 1 ano, depende da idade também. Uhum. Mas no caso de uma mulher que às vezes sempre foi do lar, não tem qualificação às vezes, profissional, porque sempre trabalhou para o lar, para o marido, para a família, mas nunca se qualificou para o mercado lá fora, tá de idade, tudo, o juiz já tem entendido isso. Agora, para a sogra e para o sogro, aí aí eu falo que eu entendo, eu não peguei caso pedindo pro sogro pra sogra, aí o doutor Jéssica pode falar um pouco mais se quiser. Eu creio que, vamos supor, se for para criança pedir pro vô e pra avó, a lei permite perfeitamente que seja uma complementação, certo? Às vezes o pai não dá, mas a avó e a avó têm condições, aí você pede uma complementação dessa pensão pro avô e pra avó. Eu entendo isso. Até porque eu já consegui, viu?
Eu até Aham. consegui já para a avó nesse cara de complementação, mas sogro e sogra, eu ainda não vi e não entendo no caso, porque, igual eu te falei, se for para o marido já é excepcional, então eu acho que para o sogro e para a sogra, eu acho que eu nunca vi, eu acho que tentaria forçar uma barrinha um pouco mais, aí teria que ter fazer uma tese jurídica um pouquinho mais, né? Não, essa pergunta foi para concurseiros. É porque Ah, tá. sogro e noras não são parentes nossos. Exatamente. Então, o dever de alimentos nós devemos aos nossos parentes, até a linha dos primos, mas sogro e nora não são parentes. Esses nós não temos obrigações se formos acionados por estes ex-sogro e ex-nora, em face da obrigação de parentesco. Isso. Mas eu Embora, queria né, doutor Gé? Pode falar. Que eu ia é, falar que a gente, na verdade, não existe sogra e sogra. Eles são nossos primeiros primeiro grau. Em termos de alimento, é porque existe uma hierarquia, aí não teria como. exatamente. Pode Né? falar, doutor Gerson. Não, mas eu queria outro assunto polêmico dentro da área de família e de pensão, sem parecer jocoso, mas hoje nós temos até já pensão para os pets, no caso de uma separação, né? A assistência, quem fica com esse pet tão amado que para alguns é um ente da família, Vou né? falar Tem agora. hoje essas situações. Deixa eu só responder, Luiz. Ela falou: uma mulher que teve AVC, não tem como trabalhar, o marido saiu de casa, casou com outra. Ela tem direito? Ela ficou sabendo depois do retorno do coma. Olha, essa separação, primeiro, Heloísa, tem que ver de quando que aconteceu a separação dela com esse marido. Se quando ela teve esse AVC foi muito tempo da separação de fato ou do divórcio. Se foi um tempo menor e ela entrou em coma e está precisando de ajuda e não tem mais condições, ainda tem que ver esse prazo para ver se ainda dá tempo, porque pode ser que ela ainda possa ser beneficiada com essa pensão. Por causa dessa questão do princípio, até da questão da dignidade da pessoa humana, Exatamente. da questão da ajuda mútua, que a Constituição fala, que dos cônjuges. Dos Aí teria cônjuges. que ver para ver se ela entraria nesse caso. E essa dos pets é interessante, dos nossos 2 minutos finais aqui. O ministro Salomão, Gerson, ele entendeu o seguinte, que os pets, eles não são coisas. Olha que interessante. Não são Exatamente. sujeitos de direito, mas não são coisas. Eles são uma terceira espécie. E por serem uma terceira Gente, espécie, vai ter guarda, pode ter guarda para eles. E tem alimentos. exatamente. Vai ter alimentos porque Então, tem ração, tem tudo. Né? Então, ele entendeu dessa forma. E tem mais uma pergunta aqui pra gente. Um servidor aposentado falece, tem uma viúva, e a viúva tem que ter que dividir a pensão com a primeira mulher que recebe uma pensão. Eu acho isso errado. E pensão alimentícia tem fim quando ele morre, não passa para a viúva. Marina, realmente, assim, eu entendo essa indignação de ter as duas dividindo, né? Mas a lei, ela permite essa divisão das duas, no caso, se as duas tinham direito, né? Da viúva com a que tinha pensão. E realmente, e com a morte, né, a viúva, ela recebe essa pensão. E, doutor Gerson, a gente já está quase terminando. Eu vamos queria lá. agradecer a todos que participaram, porque falta 1 minuto. E aí, doutor Gerson faz uma cara bem linda para a gente tirar uma foto. Meu discurso. Vou tirar uma foto da gente. E eu queria agradecer a todos. Espero que a gente possa ter ajudado, né, doutor Gerson? Exatamente. Agradecendo a todos. Eu queria que o doutor Gerson fizesse as considerações finais para a gente. Gostaria de Falasse aí com o pessoal. agradecer a minha querida amiga Miriam por dividir comigo essa live. Não queria pessoa melhor, com todo respeito às demais conselheiras e amigos Ah, da OAB. Agradecer ao presidente Délio pela confiança que está depositada a nós e dizer que vamos vencer esse período. Vamos continuar firmes e que a advocacia e os advogados e advogadas, né, serão muito necessários nesse novo real. Então, vamos permanecer firmes, com fé, que vai passar. vai sim, gente. Eu quero deixar um beijo para vocês e dizer: Deus não saiu do barco. Não importa a dificuldade. A gente tem que confiar, crer, viu? E um beijo no coração de vocês. Não percam a esperança.
Fé em Deus sempre e até a próxima, gente. Um beijo Até a para próxima. vocês. Muito obrigado a todos. Uma boa Até tarde. mais. Boa Tchau, tarde, tchau. gente. Tchau.